Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo muito rápido porque é um vídeo que tem como foco a Fórmula 1, né? E isso, né, claro que já passou já daquele hype e tudo, e pra mim não me interessa quando o tempo passa e tudo, eu não me importo muito, mas eu acho que seria justo eu comentar sobre isso com vocês, né? Porque novamente isso voltou a ter repercussão, né? Seguinte, semana passada, né, teve o Grande Prêmio do Brasil e tudo, e antes desse Grande Prêmio do Brasil, Podpah, né, fez uma entrevista com o Verstappen e com o Pérez, né? O que acontece? Todo lugar que a Red Bull vai, ela sempre vai nos podcasts de determinado país, né? E ela sempre vai nos podcasts aonde não é aqueles podcasts aonde tem mais entendimento sobre Fórmula 1, que seria o ideal, né? Mas elas vão no podcast que tem mais inscritos, né? Que tem maiores visualizações e tudo mais. E infelizmente aqui no Brasil, né? Porque somos por conta dessa zona, né? Que a gente infelizmente tem aqui, né? Que a gente é como essência de nós brasileiros, o Podpah, né? Que é o podcast onde tem o Igão e o Mítico, é o podcast com mais inscritos, né? É um podcast que tem 8,7 milhões, tá? E acho que o segundo podcast com mais inscritos é o Flow Podcast, que já tem na casa dos 5, 6 milhões, né? Estou lembrado aqui agora. E aí, o Pérez e o Verstappen foram para lá, né? E assim, pessoal, são os 45 minutos que mais me deram asco, que mais me deram vontade de vomitar, que eu já vi na minha vida, né? Porque se trata de dois senhores que eu me recuso a falar que eles têm um mínimo de inteligência para perguntar alguma coisa, né? São dois caras que ganham dinheiro, não sei porquê, né? Eu acho que é porque que se julgam que fazem entrevistas, e muito dessas perguntas ridículas, essas perguntas patéticas, chegaram várias perguntas assim que o Verstappen e o Pérez foram muito profissionais para responder, né? Senhores, e assim, né? Tem um momento lá da entrevista lá, inclusive acho que foi nos primeiros instantes, foi do Igão falar pro Verstappen, né? Tamo competindo. Eu não sei que porra de gíria é essa, não sei que porra de fala é essa fala ridícula, essa fala patética. Tamo competindo, que porra é essa? Mas enfim, e aí também tem algumas outras perguntas ridículas, mas outra pergunta ridícula também. Uma outra pergunta ridícula também é como é que é a visão de na pergunta do Mítico, perguntando assim, como é ter o reflexo de estar 300 por hora e tudo mais. E o Sérgio Pérez, né, que tem cometido vários erros e tudo mais, falou uma coisa que é correta. É uma questão de prática, é uma questão de costume, é uma questão de você se acostumar a fazer aquilo que você é pago para fazer. Uma coisa que acho que esse Podpah não faz, que é o quê? O que deveria, na minha opinião, ser o Podpah? Deveria ser um programa onde estudasse os seus convidados, deveria ser um programa onde talvez eles deveriam saber um pouco mais de inglês, para fazer entrevista em inglês, com entrevistados ingleses, ou seja, de que país for, mas uma linguagem universal inglesa, né? Aprender o inglês, de pelo menos saberem um caramba que for do entrevistado. E não, acho que isso não é muito uma questão não é muito uma questão do Podpah, né? E aí, o que deu repercussão essa semana foi que em uma outra entrevista, o Igão, usando o vitimismo, né, para desculpar a sua incompetência de entrevistar o Verstappen, que é o último campeão, que é o cara do momento na Fórmula 1,
E o Sérgio Pérez, né, que tem sido essa aberração aí, corrida após corrida e tudo, né, ele, ao invés de ele simplesmente encarar de que as perguntas, que a entrevista foram de dois fracassados, perguntando coisas aleatórias a dois pilotos de Fórmula 1, né, não, ele resolve usar o termo de que ele é um favelado, né, de que é um favelado perguntando para um piloto holandês, né? Como se este fosse o argumento pela sua incompetência. Não é, novamente dizendo, o fato desses caras fazerem o mínimo, os requisitos mínimos para um podcast, né? Que é perguntar, que é estudar o seu entrevistado, que é você ter um assunto talvez mais técnico, porque você vai ter uma oportunidade rara você chegar em um piloto de Fórmula 1, campeão mundial do momento, e o Sérgio Pérez, e você entrevistá-los. Não é uma coisa que você vai fazer 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, não, é uma coisa que você vai fazer uma vez no ano, né? E inacreditavelmente, senhores, este é o podcast de 8 milhões de inscritos, né? Este é o podcast de 8 milhões de inscritos. Né? Eu não sei o que é que esses caras fazem para ter esses 8 milhões de inscritos, se eles não fazem nem o básico de um podcast, né? Cara, o que me deixa mais revoltado é a desculpinha para uma entrevista incompetente, para uma entrevista patética, para uma entrevista que me deu asco de ver, né? Porque se você estiver realmente interessado em perder 45 minutos da vida de vocês, como eu, infelizmente, tive, é bem simples. Vá no YouTube e pesquise Podpah entrevista Max Verstappen e Sérgio Pérez. Eu entendo que talvez para muitas as pessoas falem assim: ah não, mas você tem que entender que eles fazem isso para o público que não entende nada de Fórmula 1, que hoje em dia aqui no Brasil são várias pessoas que não entendem nada de Fórmula 1, até mesmo aquelas que falam às vezes, né, de Fórmula 1 inclusive, entenderem, né, para generalizar, para colocar todo mundo que é ingênuo de Fórmula 1 a entender e tudo. Então, é o seguinte, precisava ser tão básico assim? Precisava ser tão básico assim? Precisava ser de uma desculpinha, como falar assim que é um favelado entrevistando um piloto holandês e sei mais o que, para dizer que a entrevista foi simples? Senhores, eu acho assim que está muito além da minha compreensão o porquê que esses caras têm esses números. Eles são pagos, são muito bem pagos, para fazerem perguntas medíocres, né? E aqui agora eu não estou generalizando para outras áreas, né? Áreas de cinema, áreas de atores e tudo mais, até mesmo dos pilotos de Fórmula 1. Nenhuma coisa esses caras sabem dominar. Então, e aí você vai ver a vidinha desses caras, eu imagino, que não está nada ruim. Eles continuam ganhando muito dos patrocinadores deles, eles estão ganhando muito bem. Tudo isso para fazer entrevistas medíocres, né? Porque, inacreditavelmente, seguindo a mentalidade patética e ridícula desse país, ter 8 milhões de inscritos. Ser o podcast com mais inscritos do Brasil. Vocês querem o que mais? As pessoas reclamam do Podpah, as pessoas reclamam dessa falta de maturidade nas entrevistas, que é uma coisa, e tipo assim, é outro detalhe, né? Esses caras não estão fazendo entrevista desde ontem, né? Estão desde 2020 fazendo entrevistas, e até hoje esses cidadãos não souberam algo próximo de uma entrevista. Muito pelo contrário, são caras que simplesmente se apequenaram na mediocridade, né? Se apequenaram e na desculpinha esfarrapada de não precisar estudar seu entrevistado, para simplesmente cagar e andar e perguntar perguntinhas aleatórias, ganhar rios de dinheiro e ter 8 milhões de inscritos, né? Essa é a vida que todos pediram a Deus, né? Então assim, cara, eu não tenho muito o que dizer dessa entrevista, nem falei muito sobre, porque não dá para tirar nada de lá, não dá para tirar nada, né? Acho que para mim, eu ocupo
Acho que a gente tem que culpar a Red Bull, né? Porque a Red Bull, ao invés dela procurar um canal de Fórmula 1, que entende de Fórmula 1, para simplesmente levar o Verstappen e levar o Pérez para lá, para termos, enfim, um assunto mais técnico, não, ela resolveu colocar o Verstappen e o Pérez para entrevistar para serem entrevistados por esses dois medíocres, né? Então, assim, senhores, eu não tenho muito o que dizer, não tem muito o que se tirar dessa entrevista, porque para mim tá muito além do básico, tá? É como eu falei, e assim, é aquela sensação do seguinte, né? Beleza, é como se diz, eu entendo que a proposta do Podpah, se é isso que a gente pode chamar, sendo que na verdade é preguiça mesmo de estudar o entrevistado, generalizar para todas as pessoas ouvirem as entrevistas e tudo, o que, coisa e tal, né? Nada tão especialista assim, né? Mas eu acho que quando se tem duas pessoas com mentalidade de uma pessoa de 4 anos para entrevistar, dá nisso mesmo. Estamos competindo. Essa coisa patética, essa frase ridícula, resume toda a mediocridade que esse Podpah de toda a entrevista, não só a do Verstappen e a do Sérgio Pérez, mas também a de várias pessoas famosas mundialmente falando. É uma vergonha esse podcast ter 8 milhões de inscritos, mas é a vida, não é mesmo? É a vida. Porque é isso que as pessoas querem ver, dois minúsculos, né, fazendo entrevistas minúsculas, a ponto de nem sequer parecer uma entrevista, né? Então, para mim, é isso que se resume o Podpah. Dois minúsculos entrevistando pessoas do alto escalão da sociedade, de diversas categorias, cinema, Fórmula 1, seja mais o que for. E é isso, para ter 8 milhões de inscritos, ganharem rios de dinheiro, né, sem fazer isso, e não terem um pingo de interesse em estudar o entrevistado e usar isso como argumento para falar que é um favelado perguntando para um piloto holandês. Porque essa é a desculpa minúscula do senhor Podpah, do senhor Igão, né? Então, senhores, eu não tenho nada para dizer, quer dizer, tenho, né, afinal eu disse em 12 minutos, mas é isso que eu tenho a dizer sobre a mediocridade desse podcast. Do quanto isso argumenta muito sobre o que é a gente. Para escolher nossos heróis, nossos ídolos e tudo mais. As pessoas se inscreverem, 8 milhões de pessoas se inscreverem em um podcast medíocre, né? E que infelizmente acaba como consequência trazendo esses dois pilotos, né? Trazendo o Verstappen e o Pérez, porque acho que, na minha opinião, se fosse num podcast de Fórmula 1, acho que talvez teria um assunto mais técnico, né? E que realmente chamasse mais o público da Fórmula 1. Mas não, né? Essa é a temática. Vamos colocar o Verstappen e o Pérez no podcast que tem mais inscritos no YouTube, no Brasil. E aí, infelizmente, a gente tem que ver esses dois idiotas, com todo respeito a eles, né? Se bem que não merecem o respeito, né? Mas, e aí, infelizmente, sobra para esses dois medíocres entrevistarem eles, né? Então é isso aí, para mim é essa minusculosidade que a gente vive, e aí a gente tem que agradecer os 8 milhões, 9 milhões que seja, de inscritos que se inscreveram nesse canal medíocre que se chama Podpah, né? Então, senhores, é minha opinião, tá? Assim, posso estar falando muita bobagem, mas é muita raiva, é muita displicência para esses dois preguiçosos aí, que esses caras não é de ontem que eles fazem essas coisas, tá? São vários outros temas também aí que eles são vítimas de polêmica, que eles são a porta da vez aí por conta da falta de entrevista que esses caras têm. Não é? Vocês podem observar, nunca o Podpah, sempre que é tema de discussão, nunca é por uma pergunta inteligente. É muito pelo contrário. É pela mediocridade, é pela estupidez, é pela displicência que esses dois caras têm com o entrevistado, pela preguiça de estudar sobre os seus entrevistados, né? É isso, é o resumo da mediocridade que é o Podpah, que infelizmente tem 9 milhões de inscritos, tá, senhores? Mas essa é a minha opinião, que eu tenho a dizer a vocês, tá? Desculpa o desabafo, mas eu acho que é um desabafo que eu tenho que fazer,
Porque é um trem assim que me tormenta muito ver esses dois caras terem 9 milhões de inscritos e ganharem rios de dinheiro, tendo vários patrocinadores, sendo medíocres, né? Coisa que acho que nenhum dos nossos pais nos ensinaram a ser. Todos os nossos pais nos ensinaram a sermos pessoas melhores, produtivas, trabalhadoras, e não um bando de preguiçosos, de dois preguiçosos que se vitimizam, né, de favelados e tudo mais, e ganham rios de dinheiro com isso, né? Então, assim, tudo que meu pai e minha mãe me ensinou, tudo que os pais e mães de vocês nos ensinaram é isso. Ficarem ricos e famosinhos e assim, mais o que, pela incompetência de você, pela incompetência deles, né? Nossa. Deixa eu parar aqui, pessoal, senão eu vou falar mais de 20 minutos sobre isso. Nossa, não aguento falar sobre... Nossa, é muito asco que eu tenho desses caras. Asco! Eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo esses cidadãos, assim, com todo respeito a eles, não é nada pessoal nem nada, é a forma, é a displicência desses caras de entrevistarem que me desagrada, sabe? Não tem nada a ver com uma pessoa mítica, com uma pessoa igão, não tem nada a ver o que eles fazem por trás das câmeras, pouco me importa, tá? Pouco me importa o que eles fazem atrás das câmeras, mas o que eles fazem com a câmera ligada é algo ridículo e patético, não só com Verstappen, com Pérez, mas com outras várias modalidades. Então é isso aí que a gente se tornou. Um canal minúsculo, um canal com 8, 9 milhões de inscritos, ganhando rio de dinheiro para serem uma dupla de preguiçosos e displicentes, né? Entrevistando todas as modalidades assim, de topo, mas com perguntinhas ridículas, perguntinhas de menininhos de 4 anos, perguntando sei lá, como é que faz para... sei lá, colocar o bico, não sei lá, enfim. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer nesse raciocínio. Mas é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e é nóis, falou.